Olha, eu quero falar da Strike 777, nova parceira aqui do canal Vasco Connection. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, primeiro comentário, com o cupom promocional aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Você vai estar se inscrevendo na Strike 777, digitar Connection 777, tá? Você vai estar recebendo um bônus de até 150% no primeiro depósito. Ou seja, se você fizer um depósito mínimo de 10, 15, 20, 30 reais, você vai receber um bônus de 150% aqui com o cupom do canal Vasco Connection, tá? Connection 777. Outra situação, os 100 primeiros que, pô, Eduardo, vou estar fazendo depósito e tal, participando da campanha, você vai estar participando da campanha da camisa do Vasco, ou seja, do grupo de WhatsApp aqui do canal, você vai entrar no grupo de WhatsApp aqui, vai entrar em contato comigo através desse e-mail aqui, deixando seu WhatsApp, eu vou colocar você no meu grupo pessoal aqui e a gente vai estar trocando uma ideia. E o sorteio da camisa vai pela Caixa Econômica Federal, beleza? Vai lá, Strike 777 e Vasco Connection, juntos no mesmo projeto. Então, gente, vamos falar de Vasco agora, né? Falar sobre a posse do Pedrinho ontem, né? O primeiro comentário desse vídeo aqui, que é realmente eu quero a sua opinião aqui embaixo sobre o que você achou, né? As palavras do Pedrinho, do pensamento do Pedrinho, né? Das ideias do Pedrinho. Deixando aqui a minha opinião, o Pedrinho é um cara de bem, né? Ele não chegou agredindo ninguém, não chegou atacando ninguém. As promessas dele foi de um Vasco mais claro, né? Mais honesto com o torcedor. E o Pedrinho assume o Vasco, no meu entendimento, da melhor maneira possível. Tirando uma bobeirinha ou outra foi realmente uma paz muito grande, né? De um cara que quer o bem do clube, que cresceu no clube, chegou no clube com apenas 6 anos de idade. E assim, é o nosso Vasco, né? O nosso Vasco estava precisando dessa paz, desse reconhecimento, né? De, pô, eu acho que agora vai. Eu acho que agora estamos no caminho correto, né? Foi esse o meu pensamento, o meu sentimento ontem durante a posse do Pedrinho. E assim, sobre o Pedrinho sentar com o pessoal da 777 para conversar, porque o Vasco é dono de 30% da SAF do clube. Nenhum clube no mundo tem 30% de uma SAF, é dono, é sócio, né, de uma SAF. Então, assim, isso para o Vasco é uma grande coisa, porque qualquer 21%, vou comprar 21% da SAF. Se o Vasco bater o pau na mesa e resolver comprar essa outra porcentagem da SAF, o Vasco vira o sócio majoritário. Então tem isso dentro do Vasco, né? Isso de bom. Muita gente enxerga só o lado negativo. Eu enxergo sempre um todo, né? Eu prefiro observar tudo, né? E é claro, não fosse a SAF, a organização SAF dentro do Vasco, não teríamos um time hoje. O Vasco, na minha opinião, estaria na Série B novamente, tá? Essa é a minha opinião. Agora, sobre o Pedrinho esclarecer muitas coisas para o torcedor, sou totalmente a favor. É assim mesmo, sabe? Eu acho que esse é o caminho correto, é o caminho justo, né? E agora, o maior projeto do Pedrinho é um grande projeto também para a gente, que é ampliar São Januário, realmente reformar a nossa casa, que precisa de uma reforma, sabe? Aumentar a capacidade, porque a nossa torcida é gigante. Então, assim, vamos primeiro apoiá-lo, respeitá-lo e entender que ele não foi só ídolo no campo, né? Que ele pode também fazer história na presidência do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, deixo aqui o meu recado de apoio, de carinho. Ontem, por conta da minha recuperação, não consegui estar presente na sede náutica para acompanhar, né, a posse do Pedrinho, mas enfim, ele sabe, né, o carinho, o amor, né, que nós temos pelo Vasco e que ele pode contar sim com o nosso apoio, que ele pode contar sim com a nossa atenção, né, com as coisas do Vasco, porque independente de qualquer coisa, é um ser humano de bem e nós somos Vasco. Então tem tudo para dar certo, né? Agora mudando de assunto sobre a venda do Marlon Gomes. Marlon Gomes pode ser a maior venda da história do Vasco. Isso é fato, isso não é história. E assim, muita gente está falando, não, mas você tem que vender um para comprar outro e tal. Gente, olha só, o Marlon Gomes é um jogador que está na seleção pré-olímpica, é um ativo do Vasco, né, que se não fosse a SAF, já teria sido vendido há muito tempo. Fosse as administrações passadas, o Marlon Gomes já teria sido vendido há muito tempo e já teriam torrado dinheiro há muito tempo. Essa é a verdade dos fatos, né? Marlon Gomes,
Barros, Leandrinho, esses jogadores não estariam mais no Vasco. Não adianta vir de mais, porque chegava uma proposta merreca, os dirigentes estavam vendendo. Essa é que é a grande realidade. E assim, é claro que a gente sente, porque o Marlon Gomes é um bom jogador. É um jogador que é cria do Vasco e tem muita coisa para entregar dentro do Vasco. Mas, segundo informações, a proposta por ele é muito alta. Eu ainda vou apurar mais essa situação, não vou trazer um valor aqui, mas da casa dos 70, 80 milhões para lá. Então, assim, a maior venda da história do Vasco. Então, eu fico, por um lado, feliz, porque o Vasco está vendendo bem, né? E nós temos 30%, coisa que não tínhamos. Nem quando era 100% no Vasco, entrava dinheiro dentro do clube. Hoje entra dinheiro dentro do clube, né? Mas o Pedrinho está lá para esclarecer agora tudo isso e vai ser muito mais fácil com o Pedrinho, tenho certeza. Então, entendo como normal. Não existe, é anormal. Não, é anormal. Normal porque é um cara que desperta o interesse da Europa, o Vasco precisa vender também, todos os clubes vendem, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, e com o Vasco é diferente. Então tudo, não, porque 17-1, não sei o quê, virou uma mãozada danada, a gente precisa mudar esse pensamento, pô. Não fala, não, tem coisa que é normal, peraí, pô, segura a onda. Então, o Vasco tem que trazer reforços, um reforço meio campo, um reforço pro ataque, na minha opinião, e um goleiro reserva. Porque o resto nós temos. Há quantos anos não tínhamos um time assim? Então, assim, por esse lado, tá legal, tá correto, tá? No meu entendimento. E tem negócio surpresa dentro do Vasco. Saindo do assunto Marlon Gomes e vamos entrar no assunto contratações. O Vasco está negociando com alguns jogadores. Essa é a informação que eu recebi ontem, tá? Que o Vasco negocia com alguns jogadores, sim. Porém, a característica, vou repetir, do Alexandre Matos, não vai passar nada para ninguém. O lance dele é anunciar jogadores, né? O Sforza estaria muito bem encaminhado com o Vasco. Pode ser que seja o Sforza, sim, porque é um bom jogador também. Pode ser que seja até o Cuejá, por que não? Né? Então, assim, existem, né, muitas coisas no ar. Né? Então, vamos ficar atentos, vamos ficar ligados nessa movimentação que eu entendo como necessária dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ou seja, reforço pode ser anunciado a qualquer momento, inclusive hoje, né? Durante o dia. Vamos esperar aí e aguardar. Mudando de assunto mais uma vez, falar sobre Lucas Eduardo. Eu falei ontem aqui sobre a multa rescisória do Lucas. É um jogador que pode sim ser convocado pelo Ramon Dias para atuar na equipe de cima, assim como o Barros, né? Barros é um excelente meia, um excelente volante, chega bem no ataque, né? Fez um gol, deu uma bicicleta linda contra o Sampaio Corrêa, agora pelo Campeonato Carioca. Eu vejo um jogador mais robusto ali no Barros, hein? Se você parar para observar, é melhor apostar no Barros do que alguns outros jogadores aí que o Vasco vem cogitando. Porque o da casa do vizinho é o mais bonito que o da nossa casa. Eu não acredito muito nisso, não caio muito nessa balela, não. Ó o Andrei Santos, ó o Marlon Gomes, ó o Gabriel Peck. Demorou o Gabriel Peck para acontecer, mas aconteceu. Né? O que nós precisamos no elenco do Vasco são jogadores robustos, mais experientes, para entregar para esses jogadores mais jovens. Né? Assim como Pedrinho, Felipe, Juninho, Diego Souza, fizeram lá atrás com o próprio Alan, que quando subiu muito novo. O Rômulo também, que subiu na época, mas tinha jogadores experientes ali no elenco para entregar para esses jogadores, vai por aqui, é mais fácil, joga aqui do meu lado. Então tem isso, gente. No mundo do futebol também, não é só do nosso trabalho, no mundo do futebol também tem essas paradas. Então, Lucas Eduardo, Barros, para o meio campo, na minha opinião, são jogadores que merecem sim, mas dentro de algumas condições. Não adianta você jogar. Também o Ramon Dias não vai fazer isso, eu tenho certeza. Né? Não vai fazer essas coisas assim. Mas dentro de algumas condições e possibilidades, você pode convocar o Estrela. É um jogador muito técnico, muito bom de bola. Estrela é realmente um menino que sabe das coisas. Então, vamos aguardar, né, a cena dos próximos capítulos envolvendo esses atletas. Barros, Luca Orediano, olha só, Barros, Luca Orediano, Leandrinho, já estou falando 3 nomes aqui, tá? E assim, são jogadores que podem ser. O Paixão também se destacou na Copinha, agora fazendo gol no Campeonato Carioca, é um menino realmente que vale ouro. Então assim, eu não gosto de citar alguns aqui, porque temos muitos na base. O Paulinho, lateral direito, outro jogador que vai brilhar sim com a camisa do Vasco e muito mais, tá certo? Então vamos aguardar. Você que gosta dos meninos aí, já se inscreve aqui embaixo e deixe seu like, tá certo? Falar sobre os jogos agora do Vasco, né, os próximos 2 jogos, Madureira e Bangu.
Madureira, quinta-feira, time principal do Vasco. O Vasco vai com o time titular para esse jogo, com transmissão aqui do canal, tá, gente? Sempre com as transmissões aqui do canal. Se inscreve aqui embaixo, deixa o like. Olha só, o Ramon Dias agora vai com força máxima, não tem essa de poupar jogadores, não. Principalmente o Payet, que foi bem lá no jogo contra o Deportivo Maldonado, agora é uma sequência para ele, né? Então o Vasco vai com o time principal, entra com o time principal no Campeonato Carioca, e a tendência é que o Vasco brigue realmente pelo título. O Ramon Dias não é um técnico que briga por um título ou outro. Ele quer lutar realmente por todos os títulos possíveis, né? Inclusive o Campeonato Carioca. Então, eu enxergo um time muito mais robusto, um time bem forte, né, que vai fazer frente com os nossos adversários no Rio de Janeiro. Né? O Vasco tem uma característica diferente dos outros. O Fluminense está indo atrás de jogadores mais velhos. Douglas Costa, Renato Augusto, são jogadores que eu acho que não caberiam hoje no elenco do Vasco, tá? Vi algumas pessoas comentando, eu vou colocar Renato Augusto aonde ali? Se eu tenho Payet, se eu tenho Paulinho, então não tem porquê, sem argumento essas coisas. Sem contar que esse mundo ilusório de Renato Augusto, né, de muitas lesões, eu não contrataria, tá? Sobre Douglas Costa, a mesma coisa, a mesmíssima coisa, sabe? Não colocaria, não contrataria pro Vasco. Acho que o Vasco precisa de jogadores, sim, mas jogador que, assim, acima da média, bem acima da média, né? Que realmente estejam aparecendo para o mundo do futebol e que se apresentam acima da média. Não jogadores cansados e tal, mais experientes, eu acho que não. Um Cuejar da vida seria, na minha opinião, muito bem-vindo, mas para não ficar sempre na mesmice, vamos aguardar o que o Alexandre Matos vai estar de fato fazendo à frente do nosso Vasco, certo? Do mais é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras notícias do nosso Vasco. Mais uma vez, se inscreve aqui embaixo, sobe o like aí e vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.